Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Refletindo a Mente de Cristo, aqui no YouTube e também o pessoal que eu faço a live no Facebook. É uma alegria estar aqui com vocês para nós juntos meditarmos um pouco na Palavra de Deus, meditarmos um pouco na nossa série do Peregrino. Desde já eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e também se inscrever no nosso canal, canal Refletindo a Mente de Cristo, no YouTube. Então nós estamos fazendo a nossa série do livro do Peregrino. Estamos no capítulo de número 6, onde cristão e fiel estão na feira da vaidade. E nós paramos então quando o cristão e fiel eles foram a julgamento. Nós já vimos que o cristão e fiel estão em um local chamado Feira da Vaidade, que todo cristão aqui na Terra passará por esse local. Todos nós, na nossa jornada, passaremos por esse local. E que local é esse? Nós estamos nesse local. É esse mundo, Esse mundo contém essa feira da vaidade e nós precisamos vigiar para nós não sucumbirmos a essa feira da vaidade. Ok? Eu vou continuar a leitura e você curta esse vídeo e também você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para comentar e vamos lá. Finalmente seu julgamento foi marcado, e foram levados diante dos inimigos e acusadores. O nome do juiz era ódio ao bem. As acusações foram as mesmas, apenas com uma variação na forma e o conteúdo básico foi esse. São inimigos e perturbam o comércio, e causaram comoção e dissensão na cidade, e conquistaram parte da população com as suas opiniões perigosas em detrimento às leis do príncipe. Então, diante do que eles testemunharam, diante do que eles pregaram, eles foram levados a julgamento. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que o cristão, por pregar o evangelho, por anunciar a palavra de Deus, ele passará então por momentos de perseguição, por momentos em que pessoas farão mal a ele, e isso é o que aconteceu aqui. E eles foram levados a julgamento porque feriram as leis do príncipe, ou seja, este mundo ele faz oposição aos cristãos. Fiel começou a responder às acusações, dizendo que se opunha ao que fosse contra o que se dizia superior ao Altíssimo. E quanto ao distúrbio, disse: não fiz nada, sou um homem de paz. As pessoas que vieram a nós foram conquistadas por nossa verdade e inocência, e apenas transformaram-se do pior para o melhor. E quanto ao rei de quem vocês falam, Belzebu, inimigo do nosso Senhor, eu o desafio, bem como todos os seus anjos. Então veja a coragem de Fiel em defender a verdade. O cristão ele precisa pedir graça para o Senhor para defender a verdade, defender a palavra de Deus. Nós nada podemos, como diz o apóstolo Paulo, contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade do cristão está nas Escrituras Sagradas, estar em guardar e meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão, ela é a guia do cristão. E o cristão precisa defender ela. Aquilo que o cristão crê, que está na Bíblia, precisa ser defendido. E era o que eles estavam fazendo, dando um bom testemunho e procurando defender a palavra de Deus. Em seguida foram convocados aqueles que tinham algo a dizer em favor do rei, seu senhor, contra os prisioneiros do banco do réu. Eles deveriam comparecer e dar o seu testemunho. Então 3 testemunhas vieram: inveja, superstição e adulação. Ou seja, adulador significa aquele que procura ganhar favores por meio de lisonja e adoração. Sempre haverá falsas testemunhas para perseguir os cristãos. Vejamos o que diz em Mateus, capítulo 27, e versículo de número 11. 27, verso de número 11. 27 e 18. Vamos ler o 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Então, sempre haverá situações como essa em que
infelizmente, se levantarão inimigos da cruz de Cristo para tentar, né, destruir e atacar os cristãos. E diante da perseguição, diante dessas situações, o cristão precisa permanecer firme no Senhor, confiando no Senhor, não é? Confiando na sua palavra e mantendo um bom testemunho. Vamos ver o que cristão e fiel fizeram diante desses falsos testemunhos? Inveja levantou-se e disse: Meu senhor, conheço esse homem há muito tempo e atestarei sob juramento a esse tribunal honrado que ele é. Juiz, espere um momento, proceda seu juramento. Assim eles fizeram o juramento. Então Inveja continuou: Meu senhor, esse homem, independentemente do seu nome, é um dos mais vis em nosso país. Ele não respeita os príncipes, povos, leis ou costume. E assim também os apóstolos, né? Eles foram acusados de quebrar leis da época porque pregaram o evangelho. Mas faz tudo o que pode para impressionar pessoas com suas ideias desleais, chamadas por eles de princípios de fé e santidade. Certa vez o ouvi afirmar que o cristianismo e os costumes da nossa cidade e vaidade eram diametralmente opostos entre si, e que não poderiam ser conciliados. Por isso, meu Senhor, ele não só condena todas as nossas boas obras, mas também a nós que as praticamos. Então, quando se levanta inveja, acusa cristão e fiel de pregar uma pregação diametralmente oposta a esse mundo, né, a feira da vaidade. E realmente, cristão, eles pregavam uma pregação totalmente contrária a esse mundo. O verdadeiro cristão, a sua mensagem, ela vai em oposição a esse mundo. Essa é a realidade. O evangelho, ele não tem nada com esse mundo. Jesus, ele falou: já se aproxima o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Então, o príncipe desse mundo, nosso adversário, ele nada tem com os cristãos. E a mensagem do evangelho, ela é oposta a esse mundo, ela não faz as pazes com esse mundo. Falar que o mundo está condenado, conforme Jesus, ele falou. Pregar sobre arrependimento, pregar sobre pecado, pregar sobre a justificação somente pela fé em Cristo e pregar sobre uma vida de santidade é uma mensagem completamente oposta a esse mundo. Juiz, vocês têm algo a dizer? Você tem mais algo a dizer? Inveja, meu senhor, poderia falar muito mais, mas não pretendo cansar a corte. No entanto, se os outros cavaleiros não tiverem evidências suficientes para condená-lo, oferecerei novamente meu testemunho contra ele. Pediram que ficasse aguardando. Em seguida chamaram Superstição e pediram que olhasse para o prisioneiro, perguntando que evidência ele tinha por seu senhor e rei contra o homem. Após fazer o juramento, começou o testemunho. Superstição, meu senhor, não conheço muito bem nem quero. Entretanto, durante uma conversa que tive com ele outro dia, percebi que era um encrenqueiro. Enquanto conversávamos, disse que nossa religião é inútil e não agrada a Deus. Disso também foi acusado o apóstolo Paulo, né? Nós abrirmos em Atos capítulo 24 de Atos, e verso de número 4. Mas para que não te detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade nos ouça por um pouco de tempo. 24, verso 5. Temos achado esse homem, é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, veja, acusaram o apóstolo Paulo de uma peste, um promotor de sedições, só por ele pregar o evangelho. Enquanto conversávamos, disse que nossa religião é inútil e não agrada a Deus. Isso superstição acusando fiel e cristão. Vossa Excelência bem sabe que ao dizer isso, ele acusa nossa adoração como sendo vã. Continuamos em nossos pecados e finalmente seremos condenados. É isso que tenho a dizer. Paulo pregou em Listra e ele falou isso, né? Ele falou em Listra que o povo deveria abandonar suas vaidades e se converterem a Deus. Em Atos capítulo 14, e no verso 8, ele fala sobre isso. Estava sentado a Listra um certo homem coxo desde o ventre de sua mãe. Esse ouviu Paulo, e fixando os olhos nele, as multidões fizeram seus dedos semelhante. Paulo prega em Listra e foi acusado disso. Deixa eu achar aqui. Incônio, mas os judeus incitaram os ânimos. Dividiu-se a multidão e havendo motim, tanto sabendo, fugiram para dessa. Eles pregaram, ele pregou e parece que ele foi acusado aqui. De se convertessem aos deuses. E ele foi acusado, né, em toda a sua jornada. A referência aqui não me deu certo onde está, né,
confirmando, ouvendo, passando, entendendo, anunciando a palavra da cara, que dos ídolos se convertesse a Deus. Ele pregou isso e isso foi motivo para lhe fazerem mal e lhe apedrejarem. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram-se contra os irmãos, os ânimos dos gentios. E a multidão se dividiu, havendo motim tanto dos judeus como dos gentios, para os principais para o apedrejarem, fugiram para Listra e Derbe das cidades da Licaônia para a província, e ali pregavam o evangelho. Então Paulo sofreu também essa perseguição, sendo também aqui, verso 15, dizendo: Senhores, por que fazer essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então aqui, vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Então Paulo pregou que se convertessem também ao Deus vivo, a mesma pregação de fiel, né? A mesma pregação de fiel. Porém, sobrevieram os judeus de Antioquia, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo. Então, Paulo, por pregar que se convertesse, né? Verso 15 de Atos capítulo 14, ele foi apedrejado. Está lá no verso 19 do capítulo 14 também, né? Ele acusa a nossa adoração como sendo vã e continuamos nos nossos pecados. Finalmente seremos condenados. Em seguida, a adulação também fez o juramento e disse ao tribunal o que sabia. Adulação, meu senhor e cavaleiros, conheço esse homem há um bom tempo, estava falando ali de fiel, né? Eu ouvi coisas que não tenho ousadia de repeti-las, pois insulta o nosso nobre príncipe Belzebu, e fala com desprezo de seus honrados amigos como senhor homem velho, senhor prazer carnal, senhor comodidade, senhor desejo de vanglória, o respeitável senhor luxúria, o cavaleiro voracidade, junto a todo o restante da nossa nobreza. E ainda disse mais, que se tivéssemos a mesma fé, nenhum desses homens nobres continuaria a viver nessa cidade. Além disso, ele também não deve ter medo de falar contra você, meu senhor, que agora é juiz chamado de vilão ímpio, e ainda usou muitos outros termos difamatórios com os quais caluniou a maioria dos cavaleiros dessa cidade. Então, fiel, ele não parou de pregar. Ele pregou contra o velho homem, contra o prazer carnal, contra a comodidade, o desejo de vanglória. Essa é a pregação do verdadeiro cristão. O cristão, ele prega contra o velho homem. Ele prega que devemos crucificar o velho homem com as suas paixões. A Bíblia nos deixa bem claro essa verdade. Prazer carnal, também o verdadeiro cristão que prega o evangelho, ele prega contra o prazer carnal. Comodidade, né, contra a acomodação. O desejo de vanglória, o orgulho, o cristão verdadeiro, ele prega contra isso também. Quando a adulação apresentou seu testemunho, o juiz dirigiu-se ao prisioneiro no banco dos réus, dizendo: Você é renegado, herege e traidor. Ouviu que esses honestos cavaleiros resmungaram contra você? Fiel, posso dizer algumas palavras em minha defesa? Juiz, você merece a morte, mas para que todos vejam como somos justos, ouçamos o que um vilão renegado tem a dizer. Fiel, primeiro respondendo à acusação do senhor inveja, o que realmente falei, foi que qualquer regra, lei ou costume, ou mesmo um povo que esteja contra a palavra de Deus, é diametralmente oposto ao cristianismo. Se eu falei mal, convença-me do erro, estarei pronto para retratar-me diante de vocês. Então, o cristão, o fiel, quando ele fala, ele afirma o que ele falou, ele pedem para que ele seja convencido do erro pela palavra, né? O cristão, a base dele é a palavra. Jesus, diante dos judeus que o acusavam, ele havia estado preso pelos judeus ali, né, antes de ser crucificado, e ele foi interrogado, né, pelo sumo sacerdote, que interrogou acerca dos discípulos seus e da doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disso em oculto. Para que me perguntas a mim, pergunta aos que ouviram, o que é que lhes ensinei? Eles sabem o que lhes tenho dito. Tendo dito isso, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Se bem falei, por que me feres? E quando dito isso, ninguém conseguiu
desfazer o que Jesus falou, né? Porque Jesus falou a palavra da verdade, a palavra verdadeira. E também, né, ninguém podia contrariar o que Fiel estava falando, porque era verdade. As pessoas elas podem negar a verdade, elas podem desfazer da verdade, mas a verdade ela permanece sendo verdade, independentemente do pensamento daqueles que são opostos a ela. Só que a grande questão aqui é a certeza do seu testemunho. Você, como salvo, você precisa ter certeza do seu testemunho, certeza da sua salvação, certeza do Evangelho de Cristo Jesus na sua vida e de que você realmente é um servo de Cristo, é um filho de Deus, foi regenerado, foi transformado e que você conhece Cristo pela sua graça que se revelou a você, como também a mensagem do Evangelho. E se você tem limitações quanto ao conhecimento da mensagem do Evangelho, precisa buscar conhecer essa mensagem, buscar viver essa mensagem, buscar ter prazer e alegria nessa mensagem e crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Quanto à segunda acusação que o Senhor Superstição apontou, disse somente isso, que a fé divina é exigida na adoração de Deus. Mas não existe fé divina sem a revelação divina da vontade de Deus. Portanto, qualquer coisa que é feita na adoração a Deus, o que não esteja em acordo com a revelação divina, provém de fé humana, a qual não traz vida eterna. Aqui ele simplesmente falou contra a superstição, né? Falsas adorações que não são bíblicas, adorações que são de homens, adorações a homens, cultos a homens, a personalidades, shows, coisas que não têm nada a ver com o Evangelho. Respondendo ao Senhor adulação, ao que ele falou, evitando os termos que me acusariam de injúria, que o príncipe dessa cidade e seus acidentes mencionados por esse cavaleiro estão mais aptos para o inferno do que para essa cidade e país. Para o inferno do que para essa cidade e país, e que o Senhor tenha misericórdia de mim. Então, mesmo diante do príncipe da cidade, o adversário, né, que ia matá-lo, ele se manteve firme na sua palavra. Olha, a cidade está preparada para a condenação, os príncipes desse mundo estão preparados para a condenação. Então, que testemunho, né, convincente, testemunho verdadeiro, e que coragem, né, Deus deu para Fiel. Então o juiz dirigiu-se ao júri que estava ouvindo e observando. Cavaleiros do júri, vocês veem esse homem causador de grande alvoroço nessa cidade. Ouviram os testemunhos contra ele, apresentados por esses valorosos cavaleiros. Também ouviram a resposta e a confissão do réu. Devem decidir agora se deve viver ou morrer, mas acho adequado primeiro instruí-los sobre as nossas leis. Existia um decreto nos dias de Faraó, o grande servo do nosso príncipe, que todos que fossem contrários à religião não deveriam se multiplicar e fortalecer. Por isso, todos os bebês do sexo masculino deveriam ser lançados no rio. Também houve outro decreto na época de Nabucodonosor, o Grande, outro servo de nosso príncipe, determinando de que quem não se ajoelhasse e adorasse a sua imagem de ouro deveria ser jogado na fornalha. Havia também outro decreto nos dias de Dario, que estabelecia que se alguém num dado momento adorasse outro Deus que não fosse ele, deveria ser jogado na cova dos leões. Agora esse rebelde quebrou a substância dessas leis, não somente em pensamento, o que é ruim o suficiente, mas também em palavras e ações, o que é intolerável. Então, foi apresentado ali, diante daqueles que julgariam a questão de Fiel, que todos os decretos que foram feitos a favor da estabilidade da adoração falsa nas cidades pagãs, todos aqueles que quebraram esses decretos foram mortos, né, foram lançados para a condenação. E ele dá a entender que Fiel também, né, deveria ser lançado à condenação. E nos mostra, né, que esse é o padrão do mundo, né? O padrão do mundo é condenar todos aqueles que pregam o Evangelho, condenar todos aqueles que trazem a mensagem de Cristo. O mundo não gosta, o mundo ele rejeita essa mensagem, né? Quando nós vivemos em um local em que Deus nos concede a liberdade para pregarmos, nós devemos aproveitá-la, porque esse mundo é contrário. Nós devemos aproveitar o tempo que Deus está dando para levarmos a mensagem do Evangelho, porque normalmente esse mundo ele quer condenar, ele quer destruir a igreja. É certo que a igreja do Senhor ela está sendo guardada, enquanto o Senhor assim decreta em muitos lugares a permissão para a pregação do Evangelho, uma bênção,
Mas chegará o dia, né, que essas portas infelizmente se fecharão, né, para a pregação do Evangelho. Então, que possamos aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. No caso de Faraó, sua lei foi fundamentada em uma suposição para prevenir enganos, visto que não havia crime aparente. Mas aqui é um crime evidente. Em relação ao segundo e terceiro caso, podemos ouvir seus argumentos contra a nossa religião, e pela traição confessa ele merece morrer. Então o júri composto pelo Senhor é cegueira, injustiça, malícia, lascívia, libertinagem, temeridade, altivez, é mentira, crueldade, ódio à luz, é implacável para deliberar. Cada um deu seu veredito particular, e em seguida unanimemente o declararam culpado. Então veja o júri aqui. Todo júri declarou ele culpado, mas veja quem fazia parte desse júri, né? É o júri também dos nossos dias no mundo, né? Esse é o júri dos nossos dias no mundo. Ó, sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, soberbos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então, esse é o nosso tempo, né? Esse é os últimos dias, esse é o tipo de júri que nós temos aí fora. Somente o Senhor para dar graça para a sua igreja e mantê-la fiel e firme. E a verdadeira igreja está fiel no seu testemunho, a verdadeira igreja, ela, com a graça de Cristo, ela vai marchando nesse mundo. Cada um deu o seu veredito. O primeiro deles, o senhor Cegueira, disse: vejo claramente que esse homem é herege. É interessante, né, que ele faz a controvérsia, né, cegueira, que não enxerga, dizendo que vê que o fiel é um herege. Normalmente é assim, né? Em seguida, a injustiça falou: tira tal homem da terra. Em seguida, falou malícia, porque odeio simplesmente olhar para seu rosto. Tira ele também. O senhor lascivo acrescentou: nunca pude suportá-lo. Nem eu, completou libertinagem, pois estava sempre me condenado. Enforque-o! Exclamou temeridade. É um patife, acusou altivez. Ou seja, alguém insignificante. Meu coração se levanta contra ele, revelou o senhor malevolência. Então todos aqueles que faziam parte do júri começaram a condenar cristão à morte. Condenar fiel à morte. Mentira, a forca é boa demais para ele. Vamos nos livrar dele, sugeriu o ódio à luz. Então o senhor implacável falou: mesmo que todo mundo fosse dado a mim em troca desse homem, não poderia aceitá-lo, e por isso vamos trazer imediatamente o veredito de culpado e sentenciá-lo à morte. Assim o fizeram. Portanto, o fiel foi condenado à morte mais cruel que pode ser criada. Eles conduziram para fora e o puniram de acordo com a sua lei. Primeiro mandaram açoitá-lo, esbofetearam, esfaquearam, apedrejaram, golpearam com espadas, finalmente queimaram na fogueira, até que se tornasse cinzas. Então, tudo que conduz o cristão à glória, né, muitas vezes parecerá totalmente estranho, né? Parecerá totalmente contrário aos costumes da nossa época, né? Às vezes nós não queremos ser perseguidos, humilhados, injuriados, e nós escondemos o Evangelho. Nós deixamos de pregar o Evangelho. Mas aqui é uma advertência, né? Mostrando que o fiel, ele prega o Evangelho, ele não nega a cruz, ele não nega Cristo, mesmo quando todos mandarem ele negar e abrir mão do Evangelho. Isso é o que quer dizer essa passagem, que cristão e fiel estão na feira da vaidade, nesse mundo, e eles estão sendo condenados, e fiel agora é condenado à morte. Significa que, mesmo que o seu testemunho de Cristo, mesmo que carregar a cruz por Cristo, viver o Evangelho, leve você a um grande sofrimento, você precisa permanecer firme na fé. Por quê? Porque aquilo que Cristo lhe deu, ou seja, a vida eterna, a vida de filho de Deus no reino dos céus, é a essência agora da sua vida. Você é uma nova criatura. E o poder do Evangelho, viver uma nova criação em Cristo, viver como filho de Deus. A expectação da glória futura não há que se comparar com nada nesse mundo. Por isso o verdadeiro salvo, o verdadeiro fiel, ele não se envergonhará do Evangelho de Cristo. A principal mensagem que esse mundo precisa, ainda que vão lhe perseguir e tentar lhe destruir, é ouvir com respeito ao Evangelho. Porque, como nós veremos adiante, dentre aqueles muitos que rejeitaram, houve
Sim, houve aqueles que Deus queria salvar e que não rejeitaram, mas creram no testemunho de fiel acerca do Evangelho de Cristo. E com esses o Senhor tinha uma obra. E assim também nos nossos dias, ao pregarmos o Evangelho, temos que ter a convicção que o Senhor tem uma obra com pessoas que ouvirão o Evangelho. Obra de salvação, e o Senhor sabe aqueles que Ele vai salvar, o Senhor conhece, e o Senhor precisa do cristão fiel para pregar. O cristão fiel foi condenado. Vi atrás da multidão que lá estavam a carruagem, atrás da multidão que lá estavam a carruagem atrelada a alguns cavalos esperando o fiel, para assim que fosse assassinado por seus adversários, o apanhasse imediatamente e transportasse através das nuvens com sons de trombetas no caminho mais próximo do portão celestial. Bravo fiel, lutou bravamente com palavras e ações. Juízes, testemunhas e júri o tentaram derrotar e mostraram todo o seu ódio. A morte os aguarda, enquanto ele vida eterna receberá. Mas quanto a cristão, esse recebeu um indulto e voltou para a prisão. Lá permaneceu por um bom tempo, mas aquele que governa todas as coisas tem o poder do ódio deles em sua própria mão. Habilitou o cristão para escapar deles e continuar em seu caminho. Enquanto o cristão saía de lá, ele cantava: Fiel, foste fiel ao teu Senhor, serás abençoado com louvor. Os infiéis com seus prazeres vão, no inferno com súplicas e agonia clamarão. Canta, fiel, canta e deixa teu nome subsistir, pois apesar de o matarem, ele ainda vive. Então, muito lindo, né? O testemunho, né, de fiel. E naquele tempo de John Bunyan era normal, né, também acontecer esse tipo de condenação em muitos lugares. Hoje até esse tipo de condenação é mais difícil, ser condenado à fogueira. Não existe, né, no nosso tempo isso. Mas existe outro tipo de condenação, né? Existem outras formas de condenação e cancelamento para com o verdadeiro evangelho. Mas eu digo a você, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena pregar o verdadeiro evangelho. E sempre busque os bons testemunhos. Sempre busque aqueles que estão pregando o evangelho e escute, aprenda, creia, guarde, pratique o evangelho para a glória de Deus. Então Deus abençoe você com mais esse vídeo e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Não se esqueça de se inscrever no canal Refletindo a Mente de Cristo no YouTube. Aqui em cima o QR Code, é só apontar a câmera do seu celular e se inscrever, ok? Muito obrigado pela sua paciência e por ter assistido esse vídeo. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau.